Olá, vamos falar sobre reforçamento e a nossa convidada é a Giovana Escobal. Reforçamento também é uma prática baseada em evidência, muito comum dentro da análise do comportamento aplicada. Digo que sem reforçamento não tem intervenção em aba e ela é uma prática que utiliza consequências reforçadoras, itens muitas vezes tangíveis, como brinquedos e atividades preferidas, para reforçar respostas que a gente quer aumentar de frequência no repertório de um indivíduo. A Giovana vai falar um pouquinho sobre a experiência dela com essa prática. Eu sou a Giovana Escobal, sou pedagoga, eu sou mestre e doutora em Educação Especial pela UFSCar e pós-doutora em Psicologia. Em minhas práticas em análise do comportamento, que é a ciência que eu atuo, nós focamos no ensino dos repertórios que são funcionais e na redução dos comportamentos que são disfuncionais socialmente. E nós não conseguimos pensar, né, em intervenções comportamentais, seja na pesquisa, na prática em escola ou clínica, sem pensarmos nas consequências reforçadoras, que elas podem ser desenvolvidas, né, de inúmeras maneiras para o ensino e manutenção de comportamentos socialmente relevantes. Então, identificar as consequências, né, reforçadoras é fundamental para a intervenção efetiva em qualquer contexto social. Então, o reforçador, ele é tão importante porque ele vai aumentar a probabilidade de ocorrência daquelas respostas no futuro. E se a gente pensa em ensinar uma criança, um adolescente ou um adulto, isso é fundamental, que a gente quer aumentar repertório funcional, né? E reduzir os disfuncionais. E para a redução dos disfuncionais, nós também nos utilizamos dos reforçadores. Por quê? Quando nós vemos que um indivíduo, por exemplo, apresenta indícios de um comportamento inadequado, nós, analistas do comportamento, pensamos em prevenir uma crise ou que aquele comportamento inadequado escalone e fique pior. E para a gente prevenir, a gente vai utilizar também estratégias que envolvem o reforçamento. Então, para levar uma criança a executar uma atividade e ficar mais tempo em atividade, é muito importante que ela esteja motivada. Para que ela mude o padrão de inadequado para adequado, nós utilizamos, por exemplo, reforçamentos diferenciais, que envolve ali o reforço de uma classe de respostas e colocar em extinção uma classe de respostas ao mesmo tempo. Então, a gente está modelando novos comportamentos, e para tudo isso, a gente tem que pensar no reforçamento. Para que nós conheçamos mais sobre a nossa criança, nós podemos conhecer essas preferências através de métodos que são indiretos, por exemplo, com entrevistas com a família, com cuidadores, com pessoas próximas, e também através das observações que nós fazemos nos ambientes que essas crianças estão. Isso tudo são informações muito importantes que nos nortearão para fazer, por exemplo, os testes diretos, que são realizados através das avaliações de preferência. E aí, cada tipo de avaliação de preferência que nós temos na literatura é mais adequado para determinado contexto, para determinado tipo de criança, com determinado tipo de repertório. Cada uma delas envolve prós e contras, e aí a gente tem que fazer uma análise ali da funcionalidade de cada uma para o caso que a gente está atendendo. Mas isso é fundamental. Quando a gente percebe numa intervenção que a criança tem ali a perda de motivação ou dá indícios de que vai se engajar num comportamento inadequado, esse é o momento do analista do comportamento realizar ali as estratégias para mudar padrão de comportamento, para selecionar novos reforçadores e conseguir, então, que essa situação toda de ensino seja mais adequada e otimizada para a promoção aí de um efetivo ensino e de uma efetiva redução de comportamento inadequado. Não necessariamente um item de preferência
é um reforçador naquele momento, porque a preferência ela muda o tempo inteiro. Então, se eu acabei de comer muita feijoada, apesar de eu amar feijoada, se alguém me oferece, depois de ter comido muita feijoada, um prato de feijoada, eu posso recusar, mas porque eu estou saciada. Então, algo que influencia muito na nossa preferência são as operações estabelecedoras. Privação e saciação, por exemplo, elas alteram a efetividade reforçadora ali dos itens. Então, nós precisamos sempre ter controle disso também, né? Estarmos preparados sempre para realizarmos novas avaliações de preferência, para garantirmos naquele momento o que é reforçador para aquela criança. Para eu considerar que é reforçador, o que tem que acontecer? Aumentar a probabilidade de ocorrência futura daquela resposta. Então, se a resposta se repete no futuro, o que você apresentou como consequência é reforçador. Não existe aba sem reforçamento, todos nós vivemos e nos engajamos, né, em respostas, em atividades, por estarmos motivados e por recebermos consequências para os nossos comportamentos. Alguém pode dizer assim, mas o analista do comportamento, ele fica mecanizando a criança, dando comidinha, mas um bom analista do comportamento, ele na sua programação de ensino, ele já vai pensar em todas as estratégias para fazer esvanecimento de esquemas de reforçamento, fazer o pareamento dos itens concretos, por exemplo, com as consequências sociais, para que essas consequências sociais que antes, que poderiam ser neutras, né? Nesse pareamento, elas adquiram valor reforçador condicionado e passem a reforçar pelo pareamento. Isso tudo faz parte da programação de ensino de um analista do comportamento. Então, por isso que envolve muito estudo, para que você conheça sobre tudo isso e consiga fazer a melhor programação de ensino para uma criança, para um adolescente ou para um adulto.